dos professores, dos pequenos pesquisadores. Esta semana nós vamos estudar sobre a lição 1, Deus me ama. Nessa lição nós vamos aprender coisas importantes que estão relatadas como um plano, um planejamento que deve ser feito na nossa vida diária. Por exemplo, no manual tem a sugestão de você mostrar um planejamento, um cardápio diário que a mãe pode usar para organizar a alimentação da semana para a família, um planejamento diário que eles podem usar para organizar os seus dias, os seus trabalhos, as suas aulas, né? O que ele vai fazer durante a semana, então ele planeja escrevendo. Vou fazer na segunda-feira, de manhã eu tenho aula, depois eu tenho natação, eu tenho inglês, eu tenho aula de piano e assim sucessivamente, para que a vida possa ser mais organizada. E assim também para os professores, né? Organizando a lição, estudando com antecedência, preparando o material, você vai conseguir ter uma aula mais concreta, mais profunda, né? E nessa lição nós vamos aprender sobre um grande plano que foi feito e envolve a nossa vida, a vida dos pesquisadores. Um plano que envolve e define a nossa salvação. E o verso dessa lição está em João, capítulo 15, versículo 13. Fala sobre o grande amor. Nós vamos ver no decorrer da lição. Agora, apresentando a lição. Aqui no manual tem algumas sugestões que podem ser usadas, né? Por exemplo, você pode ver esse diálogo que tem aqui na página 21, tá circuladinho aqui, ó, em verde, né? Esse diálogo vai ajudar as crianças a entender como surgiu o pecado, né? É bem importante. E também pode usar os recursos de uma máscara para mostrar como o pecado ele faz a pessoa se esconder da realidade do que ele é. Ele precisa de um disfarce para que os outros não reconheçam que foi ele que fez alguma coisa errada. Isso também é um recurso que você pode usar. E nessa lição, nós vemos que vamos estudar sobre um plano que foi feito desde muitos tempos eternos. E esse plano, ele é chamado na Bíblia de mistério oculto desde tempos eternos, ou seja, ele já existia esse plano. E agora você vai distribuir as perguntas previamente. Isso é bom fazer durante a semana. Você liga para os pais ou para o próprio aluno e em duplas ou de trios, distribua as perguntas para que eles participem e facilite o aprendizado. Também você agora pode abrir um diálogo com eles, falando sobre que plano é esse, por que a importância da gente planejar a nossa vida, né? E aí você vai começar a comentar com eles sobre o verso da lição, né? O verso da lição, ele é muito sugestivo. E agora você vai colocar para eles quem é que já sabe a senha da lição desta semana. Esse círculo está em branco. Quem gostaria de preencher o vazio desse círculo? Aí então, deixa eles falarem para ver se eles sabem o verso e você passa uma vez o verso com eles, tá? Durante a lição, porque depois você vai fazer isso no memorando. E outra coisa é que você agora começa a perguntar. Os pesquisadores gostam muito de serem questionados. Eles gostam de questionar, né?
Então você pode combinar também com uma pessoa da turma para trazer uma flor de verdade, para não ser você. Pode ser você, mas se você envolver a sua turma, você vai ter um material mais rico, uma aula mais rica. Então eles tragam uma flor e aí você com essa flor vai ilustrar aonde eles podem encontrar o amor de Deus. De que forma Deus mostra o seu amor por nós? Porque no verso da lição diz que ninguém tem maior amor do que este, que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, que amor grandioso! Mas como é que eu identifico esse amor? Aonde eu vejo esse amor? E a flor vai servir para você ilustrar através da natureza e etc. Pode ainda sugerir que um aluno pesquise algum som da natureza, com pássaros cantando, que também é uma ilustração de como eles podem ver o amor de Deus nas suas vidas cotidianas. E também pode abrir um espaço para eles. Olha, você já viu o amor de Deus na sua vida? Já aconteceu um fato que você viu que Deus te ama muito? E aí deixe um ou dois relatar para que não se estenda muito, né? Uma curta experiência é bem importante. E outra coisa interessante é que Deus, quando ele fez esse planejamento, ele tinha 2 planos. A gente, quando faz alguma coisa, você, por exemplo, quando aqui no manual fala sobre quando se constrói um ônibus, por exemplo, um avião, um carro, sempre tem uma saída de emergência. Tem que ter um plano caso falhe alguma coisa. E conosco também não foi diferente. Deus fez um plano previamente, antes da queda de Adão e Eva. Caso eles caíssem, então já tinha um plano. E esse plano, ele foi posto em prática no céu. Quando recebemos aquela notícia terrível, né? Quando você vê o noticiário, aquelas notícias ruins, tristes, desagradável, ou você recebe uma ligação de algum incidente na família, alguma coisa, é bem triste a notícia ruim, né? E quando Adão e Eva caíram, essa notícia se espalhou por todo o universo. Isso causou uma tristeza muito grande no céu. Os anjos pararam de tocar. Aí você fala sobre aquele momento, né? Você ilustra aquele momento, como deve ter sido lá no céu, o choque tão tremendo. Mas esse incidente, ele aconteceu, mas Deus já tinha um plano. E esse plano, ele fez parte de desmascarar um inimigo que parecia ser amigo. Esse era Lúcifer, que era um anjo no céu, mas ele começou a nutrir o desejo, a ganância, o orgulho para tomar o lugar de Deus. E essa máscara foi tirada de Satanás através do plano da salvação executado por Jesus, né? Durante aquela reunião, foi feita uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo para planejar de como seria executado esse plano. E Jesus trouxe a notícia que ele daria a sua vida. Imaginem vocês, né? Aí você vai comentar com eles. Imaginem vocês, pessoal, assim, a majestade do céu, deixar o seu trono, se humilhar, e aí você vai explicar para ele o que era a encarnação, porque Jesus teria que se tornar um humano para poder nos salvar. Isso é a encarnação. Aí eles vão poder explicar, quando as pessoas falarem sobre a encarnação, os seus alunos vão saber explicar o que é encarnação. Isso é bem importante, deixar bem claro para eles, tá? Então, aí você já tem a lição distribuída, vai passando as perguntas para a lição não ficar muito delongada, porque você tem que ter essa lição bem estudada
para poder estar passando para os seus alunos. E depois esse diálogo da página 21, que você vai fazer com eles, né, fala sobre como Satanás ele planejou tomar o reino de Deus, né? Mas esse plano foi frustrado e ele foi desmascarado. Mas hoje Satanás continua enganando as pessoas. E nós que temos o conhecimento, como os pequenos pesquisadores, eles têm o privilégio de poder saber reconhecer o que é mentira, o que é engano, para se afastar do mal e ajudar os coleguinhas também a reconhecer as ciladas e os enganos de Satanás. E assim fazendo, você vai agora, mais uma vez, comentar sobre o verso e fazer uma oração finalizando a apresentação da lição. Agora, no memorizando, nós vamos reforçar o verso dessa semana. Você pode ilustrar, você pode separar esses versos por partes e colocar duplas ou trios que venham apresentar, dividindo em grupos para que a classe se torne participativa por igual, né? E aí então vai relembrar o verso da lição, né? Ninguém tem maior amor do que aquele de dar a sua vida pelos seus amigos. E reforçar bem aonde está escrito, João 15:13. Então, você pode usar a ilustração de algo, né, que nos mostra esse amor. O amor de Deus é maior do que qualquer coisa na nossa vida. Nós estamos pequenininhos, insignificantes, mas o amor de Deus é enorme, é gigante por cada um de nós. Agora, no aplicando, você vai colocar para os alunos como a mensagem dessa lição impacta a nossa vida. E também ela nos mostra a nossa responsabilidade em nos preparar para que nós possamos ter uma vida mais planejada e também nós possamos compreender esse grande amor de Deus na nossa vida e nós possamos levar esse amor para outras pessoas também. Bom, agora no revisando, nós vamos comentar sobre o que aprendeu na lição, né? Você encontrou muitas provas do amor de Deus na sua vida, na natureza, através de livramentos que aconteceu na sua vida, né? E você já sabe como o pecado começou. Então agora você já conhece a verdadeira face do inimigo, como ele se manifesta, o que ele tenta fazer para enganar você e também as pessoas. Então agora você tem uma responsabilidade de falar sobre esse grande amor que você aprendeu no verso dessa semana, que fala sobre ninguém tem maior amor do que Jesus, que ele deu a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Agora você já sabe, né, porque tudo precisa de ser feito planejado. E você pode ajudar outros a entender esse plano. Esse é o contando aos outros. Agora os seus alunos precisam estar preparados para passar essa mensagem do amor de Deus, contando que eles agora não precisam ter medo, nem ficar desesperados, né, quando eles fazem alguma coisa errada, porque sabe que um plano grandioso foi feito para ajudá-los a reerguer, sair das dificuldades, vencer os medos. Isso os alunos eles devem estar preparados para levar essa mensagem a outras pessoas e colocar na sua vida prática também diariamente a necessidade de um preparo
para estar ligados com Cristo e assim vencer os enganos de Satanás. Você pode entregar para eles essa folha, que é seria para eles relatar aonde eles veem o amor de Deus, como eles podem manifestar esse amor nas suas vidas também. E eles podem fazer uma pesquisa com alguém ou eles mesmos responder de qual milhões de meios desse amor que é manifestado por Deus na nossa vida, qual que você mais gosta, qual mais impacta a sua vida. Então essa é uma atividade que eles vão levar, além de você sugerir para eles folhetos, sempre um livrinho, incentivá-los a separar 5, 10 reais e comprar sempre na associação alguns livrinhos para eles darem quando eles saírem, quando eles estiverem nas suas atividades, nos passeios, eles se lembrarem que eles são um missionário e precisam contar aos outros as boas novas da salvação. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a esta lição. Amém.